fato mais relevante, não é fato relevante, é mais relevante do mercado dos últimos tempos. O Stock Pickers está de volta no Twitter. Análises de mercado, fatos do mercado em tempo real, os bastidores do Stock Pickers, discussões, tudo isso de volta pro X, a sua rede social queridinha. Então não perde tempo e segue a gente lá. É @StockPickersBR. @StockPickersBR. Segue lá, hein? Tá aqui embaixo, hein? Segue, corre. Vai lá, corre, vai. Vai, Elon Musk. Vai, Elon. Segue aqui. Show me the money. Atualmente, o Bitcoin enfrenta um período incomum de pressão vendedora. Foram meses de oscilação negativa, período muito raro historicamente falando, de sequências de quedas e baixas no Bitcoin. Quando a gente olha para a história, esse tipo de situação acontece em períodos de ajuste mais profundo do mercado. Não é um movimento trivial, muito menos corriqueiro, e acho que ajuda a entender um pouco da mudança do tom do debate em relação ao Bitcoin. E é muito curioso observar a dicotomia entre a mudança do debate em períodos de alta e de queda. Porque quando o Bitcoin sobe, o debate é muito mais sobre preço-alvo, até onde ele vai, uma análise quase que mais técnica sobre o assunto. Agora, quando existe um período longo de queda no Bitcoin, o debate muda completamente e ao invés de um quanto pode valer, se torna realmente tem valor aí? E é uma pergunta extremamente justa, porque muito mais do que entender preços e gráficos, é importante entender exatamente a origem de todo esse sistema. O ponto de partida na prática é 2008. Não porque a rede já existia, mas porque foi em 2008 que a proposta apareceu de forma clara e por escrito. Em um documento curto técnico chamado Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. O texto é assinado por Satoshi Nakamoto, um pseudônimo. Até hoje não se sabe ao certo se ele representa uma pessoa ou um grupo. Mais relevante que sua identidade é o fato que Satoshi nunca ocupou uma posição de controle formal sobre o sistema que ele mesmo propôs. Ou ela, ou eles, ou sei lá também. O documento descreve um sistema de pagamentos eletrônicos concebido para operar sem a necessidade de intermediários financeiros. Esse detalhe é realmente muito importante. O Bitcoin não nasce como um investimento, um produto financeiro, não. O Bitcoin nasce como um sistema descentralizado de pagamento. E ele nasce num contexto muito específico. Em 2008, o sistema financeiro global expôs uma fragilidade que muita gente preferia não enxergar. Quando a confiança desaparece, a engrenagem trava, instituições quebram, liquidez some, governos entram como última instância para evitar colapsos em cadeia. Ficou evidente que boa parte do dinheiro moderno funciona apenas porque existe confiança em intermediários. Bitcoin surge a partir de um problema concreto: permitir a transferência de valores pela internet sem depender de uma autoridade central para validação. Esse problema foi resolvido utilizando criptografia, que garante a autoria e integridade das transações feitas dentro do sistema, e uma rede que reduz a dependência de um ponto focal, o que ajuda a dificultar a sustentação de um processo fraudulento, ou pelo menos economicamente mais difícil de se fraudar. Esse mecanismo é conhecido como prova de trabalho. A prova de trabalho não foi concebida para ser elegante nem eficiente em termos de consumo de recursos. Ela exige gasto energético, e haja gasto, e poder computacional de forma deliberada, justamente para criar um custo real associado à validação de blocos. Em vez de pedir permissão para um único centro, o sistema exige esforço mensurável, energia, poder computacional, competição. A rede aceita como válida a cadeia construída com o maior trabalho acumulado, o que torna a fraude extremamente difícil de sustentar do ponto de vista econômico, especialmente à medida que a rede cresce. Outro ponto que costuma gerar confusão é o marco inicial. A proposta é de 2008. A rede, de fato, começou a operar em 2009. Em 3 de janeiro de 2009 foi minerado o bloco Gênese, o primeiro bloco da cadeia, e logo foi colocado em circulação. Nos primeiros anos, o Bitcoin opera praticamente fora do radar financeiro. Não existia um mercado organizado, liquidez e muito menos um enquadramento como classe de ativo. O que existia basicamente era um software aberto, em funcionamento contínuo, com um grupo restrito de usuários, que testavam se na prática o sistema se sustentava. Em 2010 aconteceu um episódio emblemático que se tornou um símbolo, não pelos valores da época, mas sim os valores relativos que foram ganhos com o tempo.
Em maio daquele ano, e lá vem mais um nome que eu não vou saber pronunciar direito, Laszlo Haniek. Você fala aí como é que pronuncia. Usou 10 mil bitcoins para pagar 2 pizzas em uma transação registrada publicamente. Naquele momento, o valor era irrelevante. Anos depois, essa mesma quantidade de bitcoins passaria a valer uma verdadeira fortuna. Mais importante que o valor retrospectivo é o que o gesto representou. Pela primeira vez, o Bitcoin saiu do ambiente puramente experimental para uma troca real, física, por um bem. A partir daí, o desenvolvimento deixou de ser apenas técnico. A rede continua funcionando, mas também se cria um mercado ao redor do ativo. Com o tempo, surgem plataformas mais organizadas, a liquidez começa a ganhar forma e o preço passa a oscilar com mais intensidade. É nesse momento que apareceu um padrão que acompanha o Bitcoin até hoje. Ciclos de alta mais rápidos, com correções mais profundas, conforme o interesse pelo ativo cresce ou recua. Em 2013, ocorreu um dos primeiros grandes ciclos de euforia e correção. Em 2017, atingiu novos patamares e passou por um ajuste profundo logo em seguida. Em 2021, voltou ao centro do debate global, impulsionado por liquidez abundante e maior participação institucional, antes de enfrentar mais um período severo de ajuste. Esses ciclos não são acidentes no sentido simples da palavra. Eles refletem uma combinação muito específica. De um lado, uma oferta programada com uma emissão que diminui ao longo do tempo. Do outro lado, uma demanda completamente errática, que oscila a depender de juros, liquidez, vontade e apetite a risco, cenário e até mesmo comportamento humano. O Bitcoin foi desenhado para ter um número máximo de unidades, 21 milhões. A emissão é reduzida pela metade em intervalos regulares de blocos em um processo conhecido como halving. Isso não depende de uma decisão política, de comitê ou de autoridade monetária. Está embutida no próprio protocolo. Esse desenho cria uma propriedade muito específica: previsibilidade de regras. E é aqui que a discussão começa a se confundir. Para você entender o Bitcoin, você precisa separar duas coisas que costumam, com alguma recorrência, se confundir nas rodas de debate: o ativo e a rede. Como rede, o Bitcoin continua funcionando independente do preço. Blocos seguem sendo minerados, transações seguem sendo registradas, o protocolo não muda porque o mercado ficou otimista ou pessimista. Como ativo, a história é outra. O Bitcoin reflete expectativas, ciclos de liquidez, medo, euforia, narrativa, posicionamento, e isso, por definição, é instável. Separar a rede do ativo muda completamente a leitura. O funcionamento do Bitcoin não depende da cotação que você vê naquele momento. Já o preço incorpora o humor, apetite a risco, juros, cenários, toda essa volatilidade que não tem muito a ver com o funcionamento ou não da rede. Uma coisa é o ativo, outra é a rede. A escassez programada do Bitcoin não garante estabilidade no curto prazo. O que ela cria é uma assimetria. Se a demanda cresce rápido, o preço tende a reagir com força, porque a oferta não consegue acompanhar esse movimento no mesmo ritmo. Quando o apetite por risco diminui, o ajuste pode ser extremamente violento. Por isso, períodos de queda prolongadas são marcados por momentos de reavaliação mais intensa. Expectativas diminuem, a liquidez muda, as perspectivas são colocadas a xeque. Esses períodos prolongados de queda costumam ser muito desconfortáveis porque testam quem realmente segue comprado na tese. Quem entrou apenas por conta daquela promessa de ganhos rápidos acaba se afastando, vendendo, saindo fora muito rápido. Quem sofre mesmo é quem segue comprado e é forçado a encarar o ativo sem a ajuda, a mãozinha da euforia que costuma aparecer nesse mercado. Nesse ambiente, o Bitcoin deixa de ser apenas um preço em movimento e passa a ser analisado pelo que é de fato, não como empresa, já que não gera fluxo de caixa, não como título, já que não paga juros, e não como moeda estatal, porque não tem curso forçado nem respaldo institucional tradicional. Ao longo do tempo, ele acaba sendo usado de várias formas em contextos diferentes, com sucessos e limitações claras, como meio de troca em situações específicas, como tecnologia de liquidação, como ativo escasso negociado globalmente e, inevitavelmente, como instrumento de especulação. O desconforto vem justamente daí. O Bitcoin não se encaixa bem em nenhuma das categorias que já existem. Ele nasce como uma resposta de problema de confiança. Ele se torna um grande fenômeno financeiro. E também acaba sendo objeto de estudo sobre incentivos, comportamentos e limites dos sistemas descentralizados. Quando o preço sobe, o debate é conduzido pelo movimento.
Quando a queda é aguda e prolongada, o preço deixa de ser tão importante e o debate sobre o sistema passa a prevalecer e ser central no assunto. E é exatamente por isso que, curioso, né? O Bitcoin se torna muito mais interessante ser estudado em períodos de queda do que nos períodos de alta. Até porque quando o mercado está calmo, qualquer narrativa parece muito convincente. O bicho pega mesmo é na instabilidade. Show me the money.